Se você busca um corpo alinhado, sem dores, forte, flexível, leve, elegante, que você tenha condições de ter um corpo funcional para toda a sua vida, com independência de movimento, eu vou te ensinar algumas coisas muito importantes, principalmente sobre a sua coluna e as suas articulações, para depois você fazer treinos de força também ou cardio com essa consciência. É muito importante, um corpo integrado. Então, são técnicas de uma prática milenar chinesa chamada Qigong ou Lao Qigong, e a gente trabalha com a coluna, com o crescimento da coluna. Então a gente primeiro pensa, não precisa nem ficar com as mãos para cima, mas depois a gente vai imaginar como se a gente estivesse segurando uma bola de pilates na água. A gente pode pensar, mesmo com os braços para baixo, que existem entre cada vértebra da sua coluna, existem bolinhas. Pense em bolinhas separando, expandindo o espaço entre as vértebras. E os ombros caem, eles derretem como se você tivesse muletas embaixo das axilas para te apoiar. Você tem bolinhas aqui também. Então assim você descansa os seus ombros, o seu trapézio e imagina como se tivesse alguém puxando a sua cabeça para cima, atrás de você. Sempre que você se cansar, você vai fazer essa flexibilidade de coluna e cadeia posterior, que é simplesmente ir para baixo, alongando vértebra por vértebra, com a cabeça bem pesada, como se ela fosse um peixe bem gordo e a sua coluna fosse uma vara de bambu bem flexível. Tudo devagar. O joelho não precisa ficar dobrado nem muito esticado. Na hora de subir, você vai fazer bem devagar, e se você começar a tremer, pode até vir mais perto se quiser mostrar. Aqui no interno de coxa, nessa musculatura mais profunda, se você treme, significa que está certo o movimento, porque a gente quer ativar a musculatura mais profunda, soltar a musculatura superficial para soltar padrões de tensão desnecessários. Então aqui ó, você vai fazer bem devagar essa volta, com a cabeça relaxada. Sempre que você sentir tensionar o pescoço, você volta. Cada vez que você volta, vai valer por 10 vezes que você faz isso. E esse movimento é importante você fazer várias vezes na sua vida. Esse é um dos mais importantes. Tensionou? Eu tô tensionando porque eu tô falando, né? Eu até uso às vezes minha mão assim com o cabelo para sentir que tá solto. O braço ele tem que estar solto, ó, como se estivesse escorrendo água pesada nos braços, nos dedos e na cabeça. O meu quadril não vai para trás na hora de subir. Ninoca. Eu sinto meu umbigo, ó lá, já tô tremendo. Umbigo indo lá para a coluna. Eu vou desenrolando devagar a coluna. Aqui em cima tenta não ir rápido, para vocês sentindo a cervical, o pescoço desenrolando também vértebra por vértebra, porque o nosso pescoço ele já está muito retificado conforme a gente fica no celular, assim. Então ele tem uma retificação às vezes para frente. E aí quando eu subo, eu já quero sentir de novo alguém segurando minha cabeça lá atrás. E aí eu posso sentir a bola de pilates aqui na minha frente, para descansar nela. É como se ela estivesse na água e eu sentisse a densidade do ar
como se eu pudesse me apoiar no ar, como se ele fosse um mel, tivesse uma consistência de mel. E aí eu vou sentir bolinhas abrindo as minhas articulações em todos os lugares. Lembra que tem bolinhas debaixo do sovaco ali te apoiando? Tem entre cada vértebra, tem debaixo do meu queixo, tem bolinha aqui no cotovelo. Ou seja, se eu tô com uma bolinha, se eu faço isso ela cai, se eu faço isso ela cai. Então tem que estar numa medida perfeita de expansão e contração. É assim que a gente trabalha os nossos tendões. Por isso que a gente treme também. E a gente quer a permanência. Para parar de fazer força com essa musculatura mais superficial e acionar a mais profunda. E os tendões. É isso que vai te dar saúde no corpo. Os ombros, eles são os primeiros a se cansar muito, porque a gente segura muito, a gente tem essa musculatura, o deltoide, a gente fica fazendo força, que a gente só aprendeu a fazer força, a fazer treino. E aí, se você fica na permanência, uma hora ele vai cansar a ponto de você sentir isso que a gente chama de força de suvaqueira, que é como se tivesse muletas assim, de baixo. Você imprime essa força para fora. Assim você descansa o ombro. Mesmo para mim é difícil, porque falando eu aciono. Mas essa é a ideia. O cotovelo pesa também. O cotovelo ele tem uma linha em que vai para fora e a nuca vem para cima. Essa linha, essa diagonal. Tá tudo em espiral. Todo movimento da natureza é em espiral. Tem bolinha entre cada falangeta dos meus dedos também, expandindo eles. Repara como o dedinho mindinho, ele é o mais difícil de conseguir achar as bolinhas de expandir. É aonde tem que fluir energia, para os meridianos fluírem. Isso é o que traz saúde para os órgãos também, para o fluxo de energia. Por isso que a gente treme, a gente tem muita saúde mental também fazendo esse exercício. Vai sentir bolinha também no punho, em todas as articulações, todos os espaços. E aí vai descer de novo vértebra por vértebra, bem devagar. Cabeça pesada. E fica sentindo escorrer. O joelho não dobra e nem fica esticado demais. A gente não quer essa história de flexionar o joelho, a gente quer que o joelho seja uma dobradiça passiva. Ele só se movimenta se o meu quadril se movimenta. Se eu flexiono para fazer um agachamento, aí ele vai mover depois. Para subir, você vai sentir de novo o peixe bem pesado, que é a cabeça. Volta sempre que sentir tensionar o pescoço. Não põe o quadril para trás, senão você compensa o movimento. Ou seja, eu vou mostrar errado só para ficar claro. Não é para dobrar o joelho e pôr o quadril para trás e compensar o movimento. Isso daqui também pode ser feito. O pessoal da dança faz muito isso. Mas o que a gente quer é só força de coluna e deixa isso aqui bem alongado. Então solta tudo e vértebra por vértebra, sentindo primeiro o umbigo lá nas costas. É como se a coluna fosse aquela porta de garagem que vai desenrolando.
e deixa a coluna voltar e descansar. Conforme você faz, vai ter muitos estalos, é ótimo para o corpo ir se reorganizando. A gente está reorganizando o corpo e é a maneira como você organiza o seu peso no espaço que vai te dar saúde. E aí volta, pode tanto segurar a bola lá na frente, quanto segurar linhas, como se fosse o Homem-Aranha, linhas que saem dos seus dedos e se seguram lá em coisas lá longe. Pode ser uma árvore, qualquer coisa que você veja lá longe. Isso faz com que você, seja na bola ou nas linhas, com que você possa abrir o quadril. Aqui tem duas bolinhas também. A gente não quer o quadril encostado na pia e nem o quadril de lordose, que fica fazendo tensão na lombar. A gente quer o quadril aberto, como se fosse segurar uma criança aqui do lado, que a gente quebra o quadril. Essa abertura de bolinha, essa mobilidade do quadril, do fêmur entrar aqui, é importante a gente desenvolver, inclusive na caminhada, essa engrenagem, igual o cavalo. Aqui a gente quer duas bolinhas nessa articulação coxo-femoral e a cauda, que é o cox, sente bem pesado, abrindo a coluna lá para baixo, como se eu fosse sentar num banquinho de bar. E aí o meu contrapeso é minha mão aqui na frente segurando. Eu consigo segurar aqui no mel ou nas linhas. E assim eu faço essa esticada. A gente quer esticar como se o nosso corpo fosse uma roupa, e isso significa liberação do tecido miofascial, que fica embaixo da pele e organiza seu corpo inteiro, como se você estivesse num cabide sendo esticado para todos os lados, expandindo a sua roupa. Isso faz você crescer. Então tem bolinha ali, aqui você vai sentir até como se você estivesse caindo para trás. E a cauda de jacaré bem pesada. Uma cachoeira na lombar. Bolinha no quadril, e aí você vai sentir que tem bolinha atrás do joelho, vai sentir que tem uma bolinha na frente do tornozelo. Entre todos os espaços, bolinhas. Fica e sente agarrando, como se você estivesse agarrando com as unhas uma casca de uma árvore lá longe. E vai abrindo, seu corpo vai querer mexer sozinho, você tem que deixar ele mexer. E quando você mexe, não é um comando que você dá, você é movido pelo ar, como se ele fosse uma água. E agora, para finalizar, é que aqui tá com sol no meu olho, mas a ideia é a gente ficar com o olho também com o tendão bem ligado, assim, como se fosse olho de gato caçando, ou olho de bebê, com as pálpebras ligadas. Que o mestre falava que é olho de louco, assim, que você vê tudo ao mesmo tempo. Um ponto lá na frente e visão periférica ao mesmo tempo. Recebe o mundo, essa é a ideia. E aí sempre que cansar, pode fazer o movimento de alongamento lá para baixo. Lembrando que a gente está fazendo força para todos os lados, por isso que começa a tremer, ó, já estou tremendo. A minha perna é como se ela, ao mesmo tempo, ela pusesse força para dentro e para fora. Vai sentir os ossos mexendo dentro da carne. Aqui nos braços também, é como se eu estivesse apertando a bola ao mesmo tempo que eu estou empurrando para fora.
E assim, com essa abertura, é que a gente consegue fazer um bom agachamento, né? Você pode testar, fazer um sumô assim, sentindo como se fosse uma marionete com linhas que puxam o joelho para cima. Tá vendo? A mão, minha cabeça tá ligada, meus membros também. Minha coluna ela tá relaxada na lombar, porque eu tô com essa parte ligada, toda a minha cadeia posterior, os músculos profundos do assoalho pélvico e a coluna. Esse seria um agachamento ideal, né, para você não se machucar, porque assim você tá com os membros superiores ativos, aí você não derruba o peso no joelho. Então, quando a gente vai fazer também agachamentos com saltos, a gente pensa na cabeça indo tocar o teto, né, o céu. E a mão ela vem junto, o movimento todo integrado, como se eu estivesse na água, né? Essa é a ideia. E tem mais um movimento que é a caminhada da onça, o mestre falava aqui no Brasil, porque aqui tem onça, mas também chama de caminhada do tigre, né? Que é assim, como se fosse a postura do yoga, do cachorro, com o calcanhar colado no chão. A gente quer o pé inteiro o máximo possível colado no chão e a gente vai só arrastar para frente ao mesmo tempo que eu abro meu ombro e a lateral do corpo, caminhando como se fosse um bicho, que aqui ó é o fêmur entrando igual uma engrenagem no quadril. Tem que ter essa mobilidade de quadril. Aí vai e cai, né? Lá embaixo na montanha. É isso, meu povo. Essa é a forma de fazer. E, aliás, esse movimento é muito, muito forte. É tipo prancha. Vai fortalecer muita coisa ao mesmo tempo que você alonga muita coisa. Tem que sentir a nuca sendo puxada. Lembra sempre na vida de alguém segurando a sua cabeça assim, para se relaxar também a coluna e ao mesmo tempo você tá expandindo para cima para não machucar seus membros inferiores e para você cultivar uma mobilidade dos membros inferiores que precisam ter essa flexibilidade, movimento de 8 quando a gente caminha, desce escada, né? O quadril ele tem que poder fazer esses 8. E todo tipo de cócoras, que inclusive dá para fazer fazendo Qigong, o mestre fazia assim. Não é muito fácil, fica bem retinho e sobe assim, faz muita força de perna também. Mas esses movimentos, eles vão ser essenciais também para o seu joelho, porque você precisa ter mobilidade de tornozelo e quadril. Então, cultiva tempo e espaço na sua vida para fazer essas práticas, que o corpo vai ficar, ó. E é isso aí, manda pra família e amigas. Show! Gratidão!